primeira live aqui no YouTube, ao vivo, e hoje eu vou falar sobre emagrecimento. Vou falar aqui também com o pessoal do Instagram. Deixa eu conectar aqui. Olha, tentando botar. Olá, boa noite, tudo bem? Quem está falando é Ediane Oliveira, sou nutricionista clínica e vim falar de um assunto que eu acho que muito interessa, principalmente agora, né? Depois das festas de fim de ano, que é sobre emagrecimento. Então, deixa eu botar aqui. Fixar aqui nos comentários. Olá, Luciana. Oi, Lia, que bom que você conseguiu entrar também. Hoje acho que eu vou falar de um tema que interessa muita gente, né? Que é sobre emagrecimento. Poucas pessoas sabem, mas o emagrecimento ele passa por fases, né? Costumo sempre dizer que o emagrecimento ele deve ser feito com muita responsabilidade. Oi, Grazi, olha, gente, eu estou com um canal no YouTube também. Hoje é minha primeira live direto aqui ao vivo no YouTube, tá? Consegui fazer aqui, Grazi, coloquei. E é um tema que eu demorei um pouco, sabe? Pra falar, até quando a gente conversou, né, Grazi? Eu sempre falei com ela, a Grazi é uma grande estimuladora minha daqui nas redes sociais. E aí a gente, né, conversando sobre como abordar, eu falei, olha, Grazi, tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é o emagrecimento. Eu vejo muitas pessoas vendo o nutricionista apenas com esse olhar, né? De que a gente precisa, a nutricionista é uma modificadora de corpos. Eu digo que emagrecimento não é um assunto tão fácil de ser vendido do jeito que a gente vê por aí nas redes sociais, em grupos de desafios de 20 dias, de 30 dias. Eu sempre falo da importância do emagrecimento com responsabilidade, né? Eu acho que uma das minhas grandes referências nesse assunto é a professora Ana Tércia Perigoni. Eu conheci ela quando eu fiz o curso de jejum intermitente. Eu, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de jejum foi através do professor Gabriel de Carvalho, né? Ele foi meu professor de nutrição funcional e ele dava aula de exames, sabe? Laboratoriais. E comecei a seguir ele, né, nas redes sociais. E um belo dia ele disse que estava fazendo uma trilha, uma caminhada em jejum, sei lá, de 18 horas, por aí. E eu fiquei assim, jejum. Aí eu fui ler um pouco mais sobre o jejum intermitente, porque eu falei assim, se Gabriel de Carvalho está falando que o jejum intermitente é interessante, eu vou lá ver. Até porque ele é conhecido como o House da nutrição, sabe? Ele é um professor que tem bastante relevância aí no mercado, tanto aqui do Brasil, ele foi o primeiro nutricionista brasileiro funcional, como lá fora. E aí eu fui estudar um pouco mais de jejum intermitente, o primeiro curso que teve aqui no Rio, eu fiz, e a Ana Tércia me deu aula. E aí eu fui conhecer que a Ana Tércia, ela é uma grande pesquisadora, sabe? Ela é PhD em obesidade. Então, até por ela já ter me dado aula de jejum intermitente, eu ter ela como uma referência, que ela estuda a obesidade há 20 anos,
ela é a minha grande inspiração. Falo, né, de emagrecimento. Boa parte do que eu vou falar aqui, eu aprendi com ela. Então, vamos começar, né? Hoje, na verdade, o emagrecimento, ele passa por algumas fases, por isso que a gente fala que não é tão fácil assim falar desse assunto. Eu vou dividir em 4 aulas para vocês, né? Em 4 lives. Essa primeira hoje, eu vou falar sobre a primeira fase. O que a gente tem que se preocupar da primeira fase do emagrecimento? Por que essa estratégia? Por que essa didática de dividir em 4 partes? A gente fala que a primeira fase é a fase mais fácil, tá? É onde eu preciso controlar um pouco essa modulação de hormônios que acontecem, mas não é difícil de você perder peso, tá? Nessa primeira fase é até fácil. A gente passa por uma segunda fase, onde o corpo aumenta muito a fome. E é por isso que você emagrece e engorda, emagrece e engorda. E esse efeito sanfona é muito perigoso para a saúde. Se não for para você perder peso de maneira responsável, é melhor você nem tentar, porque os riscos para a sua saúde são ainda maiores, tá? A fase 3, a gente fala que é uma fase que é como se fosse realmente de manutenção. Também é uma fase bem difícil, porque ela vai fazer de tudo. Primeiro a gente lida com a fome, depois a gente tem que lidar muito com as células, sabe? Porque é onde eu preciso construir um pouco mais de tecido bege em você. A gente fala que a terceira fase, o exercício físico, é muito fundamental para eu poder mudar a estrutura da sua célula e fazer com que ela tenha mais mitocôndrias, ok? Porque o corpo, ele se adapta, e aí eu preciso usar essas estratégias de jejum, cetogênica. Isso tudo, gente, eu só devo fazer na terceira fase. Não começar já com uma cetogênica, não começar lá com uma low carb. E depois, tendo essas 4 lives, você vai entender por quê. E a última fase, a gente falaria que é a fase de manutenção. Normal a gente ter um set point, ou seja, eu recuperar alguns quilos daquele mínimo que eu consegui chegar, tá? Então, como eu expliquei, são essas 4 fases. Eu vou começar com a primeira aqui, falando sobre a fase, né? Primeira fase, que é a fase quando a gente pode perder peso. É mais fácil perder peso. Primeiro tem a fase da contemplação, que é você estar muito motivada, não, eu vou começar a fazer, eu vou comprar os alimentos, né? Eu acho que essa parte da sua motivação ajuda muito. Em média, a gente pede para o paciente perder, a gente faz uma redução calórica, é necessário reduzir calorias, mas não uma restrição muito grande, tá? Falaria que a gente deveria reduzir, em média, 500 calorias. Então, põe um normal para uma mulher, né? Mas eu não quero que ela perca e nem ganhe, para manter o peso dela. A gente fala que o corpo de uma mulher é 2.000 calorias, e o corpo de um homem é 2.500. Se eu reduzir 500 calorias, né, passar para uma mulher para uma dieta de 1.500 e para um homem uma dieta de 2.000 calorias, essa redução de 500 calorias ao dia, no final do mês, vai fazer com que se perca em torno de 4 quilos. Em média, porque tem muitas outras coisas que estão envolvidas nessa perda de peso, tá bom? Mas, em média, a gente espera que a pessoa perca 4 quilos. Aí, Diane, e a pessoa que perde 10 quilos de uma vez só? Olha, gente, a pessoa não está perdendo só emagrecer, é perder gordura. Quando a gente vai na balança e pesa, você tem um somatório. Você concorda? Tem o peso da minha roupa, tem o peso da minha pele, tem o peso do meu cabelo, tem o peso dos meus ossos, tem o peso dos meus órgãos, né? Tem o meu músculo e tem a minha gordura e tem a água também. Então, o peso, ele é o somatório de tudo isso. E quando eu faço qualquer dieta que eu quero que se reduza peso, eu priorizo a queima da gordura, mas a massa muscular eu quero sempre preservar o máximo que eu puder. Porque ela, preservada, é que é importante lá na fase 3 do emagrecimento, para ser sustentável, que a minha mitocôndria, né, que a minha célula continue tendo bastante mitocôndrias. Isso é essencial, até para a saúde da minha tireoide. Porque não tem jeito, gente, isso é fisiológico. Toda vez que um paciente começar a emagrecer, alguns hormônios da tireoide sendo menos estimulados, você acaba tendo um pouquinho de hipotireoidismo, entendeu? Esse hormônio acaba não sendo muito regulado quando você começa a emagrecer, porque para o organismo ele faz de tudo para você não perder peso, ele entende que aquilo é uma ameaça.
Entende por quê? E aí, nesse primeiro momento, ele não sabe lidar com aquilo, você vai até emagrecer. E aí, o que eu vejo? Né? Que a gente precisa cuidar da saúde da nossa tireoide desde esse início. Porque isso que vai fazer, né, é um baque muito grande para o corpo. E aí você entra num efeito platô muito cedo, entendeu? Muito precoce. E aí, depois, para eu lidar com esse, é muito difícil. Certo eu deixar você entrar no efeito platô só na fase 3, que aí eu começo com as estratégias, modifico tudo, aí sim, né, o corpo vai, ele é obrigado a responder. Mas nessa fase 1, o que eu vejo de mais importante, né? Eu faço de tudo para que o seu corpo tenha um emagrecimento mais limpo possível. O que seria um emagrecimento limpo? Eu colocar uma quantidade de xenobióticos, que são essas substâncias que tem, por exemplo, no plástico, no adoçante, no agrotóxico. Tudo isso acaba prejudicando muito o seu corpo, né? Isso aumenta o grau de inflamação. Então, quanto menos alimentos industrializados na sua alimentação, melhor é eu lidar com os hormônios para te ajudar a continuar perdendo peso. Porque o próprio emagrecimento, essa queima de gordura, já produz muitas toxinas dentro do corpo. E aí, Edina, eu sou obrigada a fazer uma detox para poder ajudar a limpar o meu corpo? Não, gente, na verdade, a dieta detox, ela não existe, tá? Para ser sincera, ela não existe. Existe esse sistema de detoxificação que ele ocorre cronicamente no nosso organismo. Para dizer que não existe, na nutrição funcional até a gente tem, tá? Um módulozinho para ajudar a detoxificar. Mas, gente, ninguém que eu vejo aí na internet faz a maneira como deveria mesmo. Porque você vai ter que suplementar aminoácidos para esse fígado trabalhar melhor. O seu certo deveria você não usar esmalte, você não pintar o cabelo, você diminuir essas toxinas com os parabenos. Então, o tipo de shampoo, o tipo de escova de dente de pasta de dente que você usaria, deveria ser também, seguindo essa linha aí, ó, dos mais naturais possíveis, né? A maquiagem, tudo isso que você imagina que a gente não intoxica só com os alimentos, a gente se intoxica com outros produtos químicos também. E para eu deixar você emagrecer de uma forma contínua e duradoura, o teu fígado, ó, tem que estar trabalhando muito, muito bem. Então, para quem a gente passa detox? Gente, a verdade, a detox ela não é indicada para emagrecimento, como as pessoas querem usar, né, no marketing. A detoxificação, ela serve muitas das vezes para a gente tratar uma esteatose hepática. Alguém que está com algum problema sério no fígado, e já está entrando assim na fase 3, na fase 2, aí a gente faz por 20, 30 dias. Esse negócio que é vendido na rede social de detox de 3 dias, isso não existe, tá? Não temos comprovação científica nenhuma na nutrição funcional, ok? Então, não acreditem nisso. Eu tenho até uma paciente que ela chegou para mim com graves deficiências, ela começou tratando ela tinha problemas de intestino, e aí achou uma nutricionista, acho que numa rede social, que vendeu detoxificação, isso e aquilo, ela baixou muita proteína, e ela tá com leucócitos baixo, função hepática dela tá ruim, simplesmente porque ela não tá comendo proteína, aquele monte de suco coado. Isso também me fez ter mais motivação para vir aqui falar a respeito dessas dietas malucas que a gente encontra por aí. Então, eu acho que o paciente ele tem que ter muita noção que não é rápido, né, sabe? É tipo um mapa. Olha, você quer ir pelo caminho mais curto, mas mais perigoso, cheio de penhasco, que você possa cair e morrer, né? Que tem um monte de animais ali numa floresta, ou você quer ir para uma estrada mais longa e bem mais segura, onde você pode andar, você pode correr, né? Você pode parar, descansar, tomar uma água de coco e seguir com segurança, né? Então, eu sempre estimulo meus pacientes que sigam por essa estrada mais segura, mesmo que ela seja mais longa, mais demorada, do que você querer fazer essa estrada muito curtinha, mas que é muito perigosa, tá? Então, eu falei sobre essa dieta limpa. E, Jane, o que é uma dieta limpa?
Olha, eu acho que a gente tem que comer mais comida de verdade e o menos possível de alimento industrializado, porque senão a pessoa fica querendo comprar um monte de alimentos diet, light, achando que isso é importante. Não, mas o pão que eu como é integral. Poxa, a pessoa está pagando quase 10, 12 reais num pacote de pão que você vai ler, está cheio de conservante químico, né? Então, se eu puder trocar esse pão da manhã, por exemplo, por frutas, ótimo. Se o paciente não tiver adaptado ainda a dieta, se eu cortar o meu pão e comer só frutas, eu ainda vou continuar com fome. Então, vamos fazer o seguinte, você consegue comer pelo menos o pão dia sim, dia não? Pensa que um dia você come o pão e o outro dia você não come o pão. A gente vai negociando que o paciente sabe até onde ele pode, né, tirar, até onde ele pode ir. Mas uma coisa é fato, invista no café da manhã. Gente, o café da manhã é a refeição que, se você fizer bem, você tem um estímulo muito maior pelo restante, um controle muito maior para o restante do seu dia. Quando a pessoa diz que acorda sem fome nenhuma e não quer comer nada de manhã, provavelmente ela comeu errado à noite. Essa concentração de calorias, né, um pouquinho maior, ela tem que estar no café da manhã. No almoço também, e a janta deveria ser algo mais leve e no máximo até 7, 8 horas. É muito importante que a gente tenha uma janela de pelo menos 12 horas sem comer. O teu trato gastrointestinal, ele deve ficar vazio. E isso vai fazer com que todos os seus órgãos tenham descanso. E aí eles trabalhem melhor no dia seguinte. Então, a gente costuma dizer que nessa primeira fase, o que você fizer de melhorar a qualidade da sua alimentação e cortando, assim, diminuindo em 20% o porcionamento no seu café da manhã. Então, por exemplo, se o café da manhã eu comia 2 pães, presunto, queijo, 2 bananas e um copo de café com leite, né? Cara, em vez de comer 2 fatias de pão, eu vou comer uma só. Em vez de eu comer 2 bananas, eu vou trocar por uma fruta um pouco menos calórica, eu vou comer mamão, vou comer morango e vou tomar o meu café com leite. Então, comece comendo. Não podemos fazer uma mudança tão radical, porque eu falei, senão a sua fome vem. E com a fome é muito difícil de se negociar, né? Então, a fase 2 eu vou falar amanhã. Mas nessa primeira fase, é a gente melhorar a qualidade do que você está comendo. Então, se eu comia presunto com queijo, não. O presunto tem um monte de conservante, eu vou ficar só com queijo. O pão, em vez de ser um pão de forma, eu vou comprar o pão da padaria, que tem menos conservante. E vou tentando diminuir um pouco a porção. Como eu falei, não precisa cortar pela metade. Se você comer 80% do que você comia, né? Não, olha, eu botava 4 colheres de sopa de arroz, agora eu vou botar só 3, né? Tentar mastigar muito bem os alimentos, a gente vê que isso já vai funcionar perfeitamente. História de adoçante. Uso ou não uso? Eu tenho até live, né, mostrando adoçante. Gente, adoçante não é legal a médio e longo prazo, principalmente a sucralose, que muita gente ainda acredita que a sucralose é maravilhosa. E a sucralose não é. Ela tem cloro na composição. E esse cloro que a gente tem na sucralose afeta a tireoide. Se a sua tireoide não estiver funcionando, querida, você lá na fase 2, lá na fase 3, vai sofrer e muito para continuar perdendo peso. Então, eu prefiro os adoçantes que a gente considera mais natural possível, que é a estévia. Mas, mesmo assim, eles têm o estímulo do sabor doce, né? Então, a gente sabe que a nível intestinal, ele vai aumentar muito a absorção. Então, eu prefiro usar ou pouco açúcar, ou misturar um pouquinho de açúcar com estévia, ou tentar beber mais água, porque a gente acaba usando mais açúcar realmente nas bebidas. Então, tente trocar boa parte dos seus sucos do dia, né? Porque as pessoas acham que suco verde é água. Gente, suco verde não é água, tá? E até é importante falar desse grupo aí da couve, que pode prejudicar e muito a tireoide. As pessoas acham que suco verde é maravilhoso para emagrecer. Não é não. Porque a couve pertence ao grupo das brássicas, que é a mesma família que tem, ó, é o repolho, é o brócolis, é a couve, a couve-flor, tá? Esse grupinho aí que a gente fala que são os vegetais ricos nas brássicas, ele tem uma outra substância chamada glicosinolatos, que também prejudica a função da tireoide. Poxa, se ela já vai ficar prejudicada porque eu vou emagrecer, eu vou me encher desse grupo de vegetais, então eu diria para consumir com moderação. E não ficar tomando suco verde aí à torta direita.
Jaqueline, sobre o açúcar magro, a composição dele geralmente é ciclamato de sódio com sacarina sódica. É outra substância que a gente sabe que é produto químico. Toda vez que você bota produto químico no teu organismo, ó, o teu fígado vai dar a travada. Então, a gente prefere adoçantes considerados naturais. A gente tem o adoçante natural que vem da planta e tem o adoçante que a gente considera químico, que é industrial, 100% industrial, não vem de alimento nenhum, que é o caso do açúcar magro. Então, esses adoçantes são péssimos. O ideal mesmo é usar açúcar, sabe? Se for o caso, use açúcar em pequena quantidade. Ainda mais nessa primeira fase que seu corpo vai responder muito bem. Então, não tem necessidade da gente cortar todo o açúcar, né, por adoçante, até porque senão o corpo sente muito. E a parte da neurociência explica que é melhor que você faça, né, essa adaptação aos poucos, principalmente a nível cerebral. Então, muitas vezes eu não vou fazer isso, ó, de cortar totalmente os doces, os açúcares. Eu vou diminuindo aos poucos. E mesmo assim, como eu falei, o corpo responde. A questão do adoçante, né? E aí a gente vê que o produto químico, ele vem de muitos lugares, gente. Como eu falei, vem do batom, vem do esmalte, vem da unha, vem do alumínio. O alumínio é outra coisa que prejudica muito a perda de peso, né? Então, desde a panela sua de alumínio. Então, vamos tentar trocar a panela nessa primeira fase, sabe? Se eu puder usar um teflon melhor, um inox, um teflon que não esteja descascando nessas panelas melhores aí que a gente tem de cerâmica também. Aqui na minha casa, eu acabo até fazendo um rodízio. Eu tenho panela de inox, que é o que eu mais uso. Eu tenho aquela de ferro com esmalte, esmaltada, né? Eu tenho teflon de boa qualidade também e tenho uma daquela de ágata. E aí eu uso um pouquinho, sabe? Alguma coisa de cada... Eu não fico com excesso de uma substância só. Mas panela de alumínio, isso é bem ruim mesmo. Sem falar que os desodorantes que a gente usa também tem alumínio. Então, esses metais pesados, eles são o que a gente fala disruptores endócrinos. Endócrino, né, vem de hormônio. Eles vão entupir o seu corpo para prejudicar. No primeiro momento, você não vai sentir nada. Você fala, caramba, eu estou usando produto light, entrei no desafio, fiz um monte de coisa e perdi peso. Ok, como eu estou explicando aqui, ó. Fase 1 é rápido, fase 1 é fácil. Chega na fase 2 e chega na fase 3 para você ver. Então, assim, o que eu estou tentando explicar aqui, né, nessa série de lives é que eu quero que você tenha sucesso no emagrecimento até o final. Não é para chegar na fase 2 e depois voltar a ganhar peso tudo de novo. É a gente fazer essa perda de peso sustentável. Algo que você perca para sempre, que não volte a ganhar peso novamente. Por isso que é tão importante a gente poder entender. E eu também queria que vocês entendessem que é algo complexo mesmo. Não é tão fácil, assim, dizer que a gente tem a solução para o emagrecimento. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas genéticos. Mas é quanto da população que tem problema genético? 1, 2%? E a gente fala que essas pessoas que têm problemas genéticos mesmo, nem a bariátrica resolve, tá? Muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica e depois voltam a ganhar peso novamente. Então, aí, nesse caso, a gente tem que melhorar bastante também a qualidade dessa alimentação. Eu falei de redução calórica, né? Estou aqui falando dos produtos químicos. Falei do alumínio, e tem um que é muito, muito ruim, que é o que mais imita realmente hormônio obesogênico no corpo, que é o bisfenol A. Eu não sei se na época de vocês era assim, minha mãe está até aqui na live, mas eu acho que a minha mamadeira era, né, mãe? Porque eu lembro que a minha mãe fazia vitamina e me dava mamadeira. E na época, as mamadeiras, né, infantis eram todas de vidro, né, e tinha só o bico de borracha. E depois vieram as mamadeiras plásticas. E você imagina que aquela mamadeira plástica, com o leite quentinho ali dentro, liberava substâncias químicas da mamadeira para dentro do leite. E a gente sabe que isso contribui muito para a obesidade de bebês, né, de crianças. E aí agora já existe lei que esse plástico tem que ser livre de bisfenol A, porque a criança e a mulher grávida são mais vulneráveis a esse tipo de substância. Mas isso também não quer dizer que nós, né, já adultos, formados, também não somos vulneráveis, porque somos também. Principalmente o obeso. Você sabia que o plástico ele tem uma afinidade muito elevada com a gordura?
Então, se a pessoa já tem mais células de gordura dentro dela, e ela, por exemplo, vai comer quentinhas no plástico congelado, porque isso eu vejo muito, é um erro, assim, gente, fatal, que as pessoas começam a querer se alimentar bem, o que ela fala? Eu vou comprar minhas marmitinhas fit congeladas. E adivinha, né? Não é um alimento para você usar todos os dias, porque aquele plástico da embalagem, principalmente se você aquece, mas até o próprio processo de congelamento, faz com que você libere substâncias como o bisfenol, que é uma substância obesogênica. Então, tente na tua casa usar tudo de vidro ou de porcelana, gente. Vale muito investimento. Até a água que você bebe. Então, vai beber água, vai lá, pega uma garrafa de vidro, bota na geladeira, copo seu de vidro, tudo de vidro, tá? Porque aí vai ter uma hora que você vai ver que a conta chega na sua tireoide. Não tem como dizer que eu não vou afetar ela, porque vai ser afetada. Se eu puder tirar pelo menos os outros fatores, eu já ajudo ela a trabalhar assim, né, o mais longe que ela puder. Quantidade de vitaminas, minerais, muito importante, principalmente castanha do Pará, como selênio, para eu poder ajudar a tireoide a continuar trabalhando muito bem. Os agrotóxicos eu vejo assim que é mais um pontinho de interrogação, porque nem todo mundo tem acesso. Existem dois lugares que eu gosto, que são os orgânicos e orgânicos inbox. Depois vocês podem até procurar no Instagram deles. Tem um que é até de Caxias. E eles fazem cestas básicas que custam até R$50 e mandam para você desses vegetais orgânicos. Então, o que eu puder passar de orgânico, eu coloco. Quando não é possível, o que a gente pode fazer para diminuir um pouquinho mais essa carga, né, de agrotóxico que vem? Primeira etapa é higienizar, né, os vegetais, as frutas, sempre que eu puder, com um pouquinho de água sanitária para matar as bactérias. Então, é 1 litro, uma colher de sopa de água. Uma colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água. E deixo ali por 15 minutos. Depois desse período, o que eu faço? Eu lavo, tiro aquele excesso de cloro, porque lembra que cloro não é bom para tireoide, e depois eu coloco numa solução salina. Você tem que colocar um pouco de sal, água, e deixar aquele vegetal por um tempinho. O sal ali na água com os vegetais ajuda a diminuir um pouco a quantidade de agrotóxico, mas ainda tem. Então, para quem puder comprar orgânico, compre. Então, assim, vale mais uma vez dizer que não dá para a gente ficar comendo vegetal ao dia inteiro. A gente tem que ter uma alimentação mais variada possível. Então, você pode sim comer arroz e feijão, só que numa quantidade um pouco menor, metade do prato salada e legumes, um pedaço de proteína animal que você pode estar variando, um dia carne, um dia frango, um dia peixe, um dia ovo, né? Não ficar muitas horas sem comer, eu diria que você precisa tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar. Pelo menos 4 refeições ao dia. Esse é o mínimo que dá para a gente fazer. Se a pessoa sente muita fome, até coloca um lanchinho da manhã. Mas você não precisa acordar e ir direto comer, gente. Conta no relógio que seu corpo é capaz de ficar 12, 14 horas sem comer. Então, assim, vai comer, tomar o café da manhã, lá para as 10, 9 horas, quando o seu corpo sinalizar que você está começando a sentir fome. E tente mastigar o mais devagar possível. Como eu falei, nessa fase eu não preciso fazer nada demais. Se eu tirar a fritura, ou pelo menos diminuir sua fritura, diminuir a porção, ter um pouco mais de qualidade, diminuir os meus industrializados, o seu corpo já vai responder muito bem. E aí as pessoas até me perguntam, Ediane, então eu preciso entrar na academia logo junto, assim, né? Comecei, estou querendo emagrecer e preciso entrar na academia? Gente, assim, quem nunca fez exercício físico, se eu deixar para entrar na academia na fase 2 ou na fase 3, o corpo vai responder melhor. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o exercício. Ele vai ser obrigado a realmente ter essa perda de caloria, né, ali durante o treino. Ele não sabe lidar com aquilo. Então, eu prefiro colocar o treino quando você começa a entrar no efeito platô, que aí é um estímulo a mais. É como se eu tivesse assim, cara, eu não vou gastar todas as minhas balas do cartucho de uma vez só, porque senão depois eu fico sem ter com o que trabalhar, entende? Então, é por isso que eu deixo até o treino, o exercício, para uma fase um pouco mais complicada, quando o corpo começou, suas células começaram a ficar preguiçosas. Aí não, tá preguiçosa? Vamos lá, bora fazer exercício. E que tipo de exercício é importante? Olha, existem alguns testes genéticos, né,
só que são muito caros, assim, nunca tive um paciente que fez teste genético, tá? Mas ele diz para você se é melhor você fazer exercício aeróbico ou se é melhor você fazer musculação. Mas, via de regra, o que é mais importante, todos os congressos atuais que eu vou, né, que eu escuto, que eu estudo, é o treino que faz você ganhar massa muscular. Quanto mais músculo no seu corpo, mais o seu metabolismo aumenta. Então, você imagina, se eu estava com você numa dieta de 1.500 e você tem bastante massa muscular, seu corpo não está gastando 2.000, seu corpo está gastando, sei lá, 2.300, 2.500, porque essa quantidade de músculo que você tem faz com que o seu corpo necessite de mais calorias. Você não está dando através da alimentação, ele é obrigado a queimar, né, caloria. A fase da lipólise, que a gente fala, né, que essa queima, essa quebra da molécula de gordura, ela é sempre mediada por água. Eu até coloquei lá no meu feed, né, hoje de manhã, uma matériazinha falando ali sobre a importância da hidratação. Porque sem água, se você não hidratar o seu corpo, fica muito difícil do corpo fazer esse processo de detoxificação que eu já falei para vocês que é crônico. Não tem que ficar fazendo de 20 dias de detox, 3 dias de detox, não é isso. Seu corpo vai estar sempre fazendo esse processo de detox, desde que você dê água, dê bons nutrientes para ele, tá bom? Olá, Areta, tudo bem? Deixa eu acenar aqui para todo mundo que entrou agora. Então, é por isso que é tão importante a questão da hidratação. Eu gosto muito também dos chás, tá? Principalmente o chá verde. Ele é um chá com catequinas, com substâncias excelentes que ajudam na redução de peso. Se eu fosse falar assim de nutrientes que ajudam no processo de emagrecimento, eu diria que é fibras, mas isso eu reforço muito mais na fase 2. Falaria para você que o resveratrol, que eu encontro em tudo que é alimento que é roxinho, então, suco de uva, a uva escura, repolho roxo, berinjela, todo alimento que é roxinho, ele tem resveratrol, e é uma substância excelente para ajudar, ó, a desfazer, a queimar nossas moléculas de gordura ali. E temos as quercetinas, que eu encontro muito na cebola e na maçã. Então, são ingredientes que, sempre que possível, eu coloco lá no cardápio para o meu paciente. Não acho que é interessante ele passar fome. Geralmente, nessa primeira fase, como eu falei, ele não passa fome. Porque eu reduzo um pouco mesmo, né? Você imagina, olha, numa dieta de 2.000 calorias, eu passei a dar 1.500, a dar 1.600, eu estou reduzindo o quê? 25%, né? Das calorias da pessoa do dia inteiro. 25% não é uma redução tão drástica, não é uma redução tão grande. Então, eu consigo lidar muito melhor com essa perda de peso dele contínua. Mas eu digo para você que essa fase, né, ela também, algumas pessoas, eu posso ficar com ela durante muito tempo. Então, ela, de repente, no primeiro mês perdeu 5 quilos, perdeu 4 quilos. Aí, no segundo mês, passa a perder 3. Aí, lá no terceiro mês, passa a perder 2. Aí, depois, chega uma hora que ela não perde mais nada. Eu costumo fazer o seguinte com os meus pacientes. Antes que chegue, né, eu passo 1, 2 meses. No terceiro mês, eu já modifico alguma coisa na alimentação dela. Toda vez que eu ir modificando, dando um estímulo novo, o corpo é obrigado a responder. Eu falei das brássicas, né, que não são interessantes, temperos como glutamato monossódico, caldo quinó, essas coisas também, que eu puder ir reduzindo esse seu comportamento. E as compras que você faz para sua casa, você já tem, assim, uma mudança muito grande. Tem gente que fala para mim, Jane, por exemplo, eu não resisto a um leite condensado. Toda vez que eu vejo um leite condensado, eu quero abrir. Eu digo que essas coisas a gente não tem nem que ter em casa. Quando quiser, você vai lá na padaria e compra. Chegou uma visita, eu quero fazer um pudim, quero fazer um pavê. Vai lá na padaria e compra. Mas você deixar isso estocado na sua casa é muito ruim. Então, nessa primeira fase também, eu peço para o paciente tirar esses alimentos da sua linha de visão. Se não sabe lidar, é melhor tirar, né? Aí depois, quando estamos na fase 3 e 4, a gente volta a introduzir e o paciente vai treinando não ali. Mas essa primeira é melhor não ter. A Wanda Peixoto escreveu aqui, alguns nutricionistas funcionais não indicam castanhas e ovos. Qual a sua opinião? Wanda, eu também concordo, porque depende muito da história de cada um. Por exemplo, as castanhas, elas podem estar contaminadas com fungos. E esses fungos
são muito ruins, principalmente para quem tem candidíase, tem infecções de repetição. Então, assim, a grosso modo, eu deixo para a maioria das pessoas, que aqui nessa live eu estou pensando na maioria, mas em algumas pessoas específicas a castanha pode não fazer bem. Isso até é importante, porque tem gente que só quer fazer low carb, tudo é feito com farinha de castanha, farinha de amêndoas, e para uma pessoa que tem ou problema de herpes, ou problema, como eu falei, de síndrome fúngica, a castanha não vai ser interessante. Os ovos, nem todo mundo consegue fazer a boa digestão, principalmente a albumina, que é a parte branca, sabe, do ovo. Por incrível que pareça, tem gente que faz teste de alergia e dá alergia à gema, a outra pessoa dá alergia à clara. Por que acontece, né, Wanda, essas alergias alimentares? Acontece principalmente porque as pessoas não variam a alimentação. Sabe aquela pessoa que quer comer o mesmo café da manhã todos os dias? Até nos meus stories eu botei isso. Você é de qual? A que não toma café, a que come todo dia as mesmas coisas, a que se motiva e tenta comer algo diferente, se motivando pelo que eu coloco lá nos stories. Porque a pessoa faz muito no automático, ela nem pensa que ela vai comer, ela abre a geladeira, vai comer qualquer coisa e vai consumindo. O ovo, né, a gente está na fase do ovo, todas as pessoas querem comer ovo quase que todo dia, gente. O ovo não é uma proteína de muito fácil digestão, da mesma forma que as pessoas falam que o leite, né, pela caseína, a proteína da clara, que é a albumina, também não é boa para todo mundo, não. Eu sempre sou a favor de uma variedade. Então, assim, tem dia que eu como ovo, tem dia que eu como queijo, tem dia que eu como uma outra pastinha, tem dia que eu tomo um suplemento. Quanto mais variada for a alimentação, menos chances eu tenho de ter essas alergias alimentares, essas intolerâncias. E essas intolerâncias, Wanda, também vieram muito da introdução alimentar errada, que se fez, né, na introdução da infância, né? Sabe aquela ideia de que a mãe ia trabalhar, antes de 6 meses a criança já estava com uma papinha, e a mãe toda feliz porque antes de 6 meses já estava comendo comidinha? A gente sabe, ó, que a própria sociedade, né, brasileira de pediatria não recomenda isso. A introdução alimentar, ela só deve começar a fazer a frutinha depois de 6 meses, porque senão dá isso. Aumenta casos de alergias e intolerância alimentar. Se você continuar insistindo, comendo um alimento que te faz mal, você também não emagrece, porque o nível de inflamação está sempre aumentado. A Lia, eu sou a que come a mesma coisa todo dia no café da manhã. Pois é, né, Lia? A dificuldade que às vezes eu tenho de tirar o ovo da Lia. Porque, assim, se a gente parar para ver, o ovo é o quê? Uma proteína animal, né? E toda a proteína animal em excesso, toda, gente, carne, frango, peixe, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de proteína animal. Quando eu falei lá da live do síndrome do intestino irritável, quando eu falei, né, de saúde intestinal, a gente sabe quanto a proteína animal é prejudicial para o nosso intestino. E o ovo não é diferente. É por isso que a nutrição vegetariana e vegana cresceu tanto nesses últimos tempos, né? Mas eu também não defendo, não, tá? Eu como carne, eu vejo benefício, sim, relacionado a colágeno, aminoácido. O que é errado é o excesso de proteína animal. E o ovo, se deixar, tem gente que come 3, 4 todos os dias de manhã e não bota nada de carboidrato. Isso, sim, aumenta o grau de inflamação. A Wanda também perguntou, tem como tratar doenças autoimunes pela nutrição? E como tem, Wanda? Muito. Olha, depois se você tiver um tempinho, vai lá ler minhas últimas, ouvir algumas lives, né? Quando eu falei de doenças reumáticas, por exemplo, lúpus, quando eu falei ali de tireoide, né, que tem a tireoidite de Hashimoto, a psoríase, quando eu falei de pele, são todas doenças autoimunes, aonde a gente não é só também tirar glúten e leite. Para a maioria das pessoas, a gente só de diminuir já melhora, mas eu preciso também dar suporte através de uma alimentação variada, com antioxidantes, com vitaminas, mas a gente também não substitui o trabalho médico, tá? A nutrição, a boa alimentação, ela vem ajudar. Eu também diria que doença autoimune é quase impossível você não mexer com o lado emocional. Tem que fazer terapia também, meditação, alguma atividade física. Ela é um conjunto de fatores, e um desses fatores a gente inclui a alimentação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de live. Nossa, já tem quase 40 minutos. É porque é um assunto muito... são muitos detalhes, né? Você imagina que eu estou aqui falando só da fase 1. É uma coisa que eu acho muito importante, vou te falar que eu aprendi nesse período de pandemia.
no meu consultório, sempre avaliei meus pacientes com um percentual de gordura, né? Então, por exemplo, se meu paciente tivesse 60 quilos, e aí eu ia ver pela idade dela, vamos dizer que ela tivesse 40 anos e 60 quilos. Qual é o percentual de gordura dela? Ou seja, vamos dizer que ela tivesse 30% de gordura. Ou seja, dos 60 quilos dela, né, 30% daria mais ou menos 18 quilos, né? Desses 60%, 18 quilos era gordura, né? Que 6 vezes 3, 18. A gente queria reduzir para 25%, né? O normal para a idade não seria 30%, seria 25% de gordura. Ela teria que perder 5%, né? Então, ela estava com peso normal, mas tinha muito mais gordura do que massa muscular, não, né? E aí a gente fazia o cálculo, né? Vou chutar aqui um valor, dizer que de 18 quilos até ele tivesse que reduzir para 14 quilos de gordura corporal. Então, como eu não queria que ela emagrecesse, ela podia simplesmente substituir, né, essa gordura, aumentando. Ela vai perder 4 quilos de gordura, mas ela vai aumentar 4 quilos de massa magra. Gente, importante se dizer que é muito difícil para o organismo simplesmente substituir uma coisa pela outra. De repente, numa primeira fase, eu vou precisar que ela emagreça sim, que eu preciso reduzir calorias, sabe, com ela. Então, de repente, eu vou fazer com que ela chegue ali nos 56 quilos, mas perder o máximo possível de gordura corporal. Por que eu digo o máximo possível? Porque nunca é 100%. Toda vez que eu pedir para ela emagrecer, eu vou preservar o máximo. Mas vamos dizer que ela perdeu 4 quilos, ela perdeu 3 de gordura, mas perdeu 1 de massa muscular. É muito melhor do que ela tivesse perdido 6 quilos, e desses 6 quilos, 4 ela perdeu de massa muscular e perdeu só 2, sabe, de gordura corporal. Depois, para ela manter, é muito pior. Eu sempre dei valor para esse cálculo que eu fazia no dia da avaliação. E quando veio a pandemia, eu já não podia mais ter, né, essa avaliação a respeito da balança. E aí o próprio Conselho de Nutrição nos orientou a trabalhar por fotos. E a nutrição comportamental também me ensinou isso. E te falo que tinha até muitas vezes eu peguei pacientes, assim, empresas que não se sentiam confortáveis para pesar. Ela falava, Diana, eu não quero pesar hoje, porque se eu ganhei peso, eu vou ficar tão mal. E eu já não tô mal, eu não tô bem hoje, sabe? Tô com os problemas, sei lá, briguei com meu marido, tô deprimida hoje. Se eu vim aqui para conversar e você me apoiar em relação à alimentação, porque eu estou me alimentando muito mal e eu quero ver o que eu posso fazer. Mas eu não quero me pesar. E eu sempre respeitei isso, sabe? Por mais que dentro ali das empresas, da Unimed, eu tivesse que mostrar dados, aí eu botava uma observação. Olha, o paciente não quis pesar. E com a pandemia a gente não pôde fazer mais isso, né? E a gente trabalha por fotos. E eu digo para vocês que trabalhar por fotos é muito melhor do que trabalhar com peso. Sabe por quê? Eu acho que tira o peso do número do paciente. Ele se dedica tanto ali à qualidade da alimentação. O número, ele deixou de ser a coisa mais importante, sim a saúde. Então, eu acho que a gente, né, se você pensar só no emagrecimento, é um motivo muito raso para você continuar a fazer mudanças na sua vida. É como se fosse assim, caramba, minha meta é perder 6 quilos. Depois que você perde, você relaxa e come tudo que você quer. E quando você passa por um processo onde eu não foco no emagrecimento, assim, a gente foca na mudança do hábito, aquilo se torna tão prazeroso que não é um lugar que você chega e, ó, não é. É um caminho que você está sempre querendo ir além. Você sempre está querendo ir além. E aí você sustenta o seu peso perdido. Então, para mim, foi muito legal trabalhar com fotos. Eu recomendo que vocês façam isso também, né? Pega uma foto de biquíni, né, ou de maiô, e vai para o espelho, tira em 3 posições, ó. De frente, de lado e de costas. E depois, sei lá, eu estou fazendo aqui, né, tentando melhorar a minha alimentação, depois de 1, 2 meses você tira a foto novamente. Não se pesa. Gente, isso é tão melhor, eu vejo o resultado do meu paciente tão melhor, e é tão nítido você ver que você melhorou, que a roupa melhorou, que a balança depois só vem confirmar. Mesmo que seja por percentual de gordura, não tem como você não visualizar isso. Então, Jenny, mas a minha barriga... Gente, não tem como, através dos alimentos, falar que você vai perder gordura só na barriga. Você vai perder onde você tem mais. Se você tem mais no quadril, aí você vai perder mais. Se você tem mais no braço, você vai perder mais no braço. Cada
corpo, né, ele é único, vai ter o seu biotipo, vai ter a sua forma. Então, é lá onde a gente vai trabalhar e vai deixar a melhor forma, né, possível, mas pensando, respeitando sempre o seu biotipo. Então, tem gente que a gente fala que é formato de pera, né, que tem aquela gordurinha mais no quadril. Tem gente que é formato de maçã, né, que é toda redondinha. Tem gente que é mais troncuda. Então, essa parte, né, da onde é o formato do seu corpo precisa ser respeitada. Então, eu acho legal da foto, num todo, que a gente percebe ali em compartimentos. E não apenas a balança, né, que vai me dizer no total. A Wanda falou, verdade, eu quero saúde e emagrecer em sequência. Eu tenho dores terríveis, né, Wanda? Então, assim, eu acho que a gente não tem que se apegar apenas no emagrecimento, embora eu atenda muitos pacientes que não têm, né? Quero fazer uma cirurgia estética, né? Preciso perder tantos quilos para poder fazer uma lipoaspiração, fazer alguma coisa. Eu sempre falo, mais uma vez, olha, até para você se recuperar de uma cirurgia estética, né, de uma plástica, você também precisa ter uma boa alimentação, até para poder sustentar o resultado depois. Tem muita gente que faz cirurgia bariátrica, não, plástica, né, a questão da lipo, e aí você vê que naquele primeiro ano, né, se preparou, fez tudo bonitinho, fez a lipo, fez do jeito que queria. Depois, né, relaxou, começou a comer errado, começou a beber demais. Aí, a gordura não vem mais para o abdômen, vem para as costas, vem para o braço. É muito comum a mulher dizer que não quer mais usar blusa de alça, porque o braço fica com muito gordinho. Então, não quer nem mais tirar foto de rosto, porque sente que aqui fica aquela papada, né? Aí eu sei que agora já tem cirurgia que eles fazem até aqui. Mas até quando você vai virar um bonequinho para ficar tirando? Parece um bonequinho de voodoo, né? Aí eu tiro daqui, aí vem mais para cá. Aí eu tiro daqui, no final você vê que você fica até muito disfórmica, sabe? Você precisa ter, eu acho que eu defendo a cirurgia plástica, não para o emagrecimento, mas para você tirar aquele detalhe que tanto te incomoda. Então, primeiro você precisa passar por essa educação nutricional, para depois você pensar na cirurgia, sim. Mas para tirar aquele detalhe, sabe quando a gente fala que é a cereja do bolo? Aí sim, a gente pode fazer cirurgia, mas a gente precisa ter consciência de como fazer esse processo de emagrecimento para ele ser duradouro. E não ser aquela coisa que você vai ficar no efeito sanfona, que você vai e volta. Então, desde a primeira fase, você precisa sim procurar um nutricionista para ouvir o teu estilo de vida, né? E com base em tudo isso que eu falei, diminuir o seu plástico, melhorar os alimentos naturais. Ah, me perguntam também, Edine, eu não gosto de salada nenhuma, de verdura nenhuma. É possível emagrecer mesmo assim, sem comer fruta nenhuma, sem comer legume nenhum? Gente. Aí, nesse caso, a gente coloca suplemento. Mas eu sempre deixo claro para o paciente que ele precisa melhorar essa parte de contemplação, se preparar psicologicamente para tentar comer alguma fruta, para tentar comer algum vegetal. Senão, também o emagrecimento não vai durante muito longe. Agora, é um processo. E é muito difícil dizer que o paciente não come fruta nenhuma, não come legume nenhum. É muito difícil. Eu acho que eu já atendi 1 ou 2 pacientes, assim, muito resistentes a experimentar, mas a gente sempre pode aproveitar alguma coisa. Às vezes ele aceita um molho de tomate, não como fruta, mas eu tomo suco de alguma coisa. Então, eu sempre procuro ouvir para tentar melhorar essa questão dos antioxidantes, que é onde tem as cores dos alimentos. Wanda, todas as minhas amigas que fizeram lipo emagreceram e depois ficaram obesas na parte de cima, né, Wanda? Eu vejo também, Wanda, e elas parecem que ficam, assim, ficou tão feliz naquele momento, depois parece que ficam ainda mais deprimidas, né? Porque eu acho que quando a gordurinha é na barriga, você pode botar uma roupinha, né, disfarçar, botar um cinto, assumir mesmo, né, que tem aquela gordura na região abdominal. Mas eu vejo que quando elas ganham na parte de cima, principalmente no rosto, eu fico, assim, muito preocupada, porque depois elas passam a não querer tirar foto nem de rosto. Ai, não gosto, fico muito feia, não quero. Né? A autoestima cai ainda mais, porque você não tem muito como esconder, né? A idade que está aqui no rosto ou no braço. Fica um calor enorme, mas com a blusa de manga para não aparecer. Renatinha,
Feliz Ano Novo, linda. Valéria aqui, também minha amiga do Cobiça. Gente, eu acho que já vou encerrar a live. Foi uma das mais longas que eu fiz. Esse tema é bem legal, embora eu acho que é muito polêmico, tá? Eu estou falando a minha opinião baseada no que eu estudo de verdade, não tem nada de achismo aqui, e principalmente da responsabilidade quando alguém vem me procurar e a gente conversa sobre os motivos que ela quer emagrecer, por que você quer emagrecer e até onde você está disposta a ir para emagrecer. Porque essas dietas muito rápidas, muito loucas, elas vão prejudicar muito o seu corpo, ela vai enfraquecer. Tá? Que as pessoas que perdem mais de que 6, 7 quilos assim no mês, pode ter certeza que ela está perdendo músculo, e isso está deixando ela mais fraca. E aí, todas as células dela estão preguiçosas, as mitocôndrias, são células que vão fazer a respiração celular e vão produzir ATP, que é energia. Então, você imagina, uma célula de gordura, em média, ela só tem uma mitocôndria. Eu, usando a técnica correta, faço essa célula adiposa, essa célula de gordura, começar a multiplicar o número de mitocôndrias dela. É o que a gente fala que a célula branca, que seria uma célula de gordura, ela vai começar a ficar bege, porque a mitocôndria ela é vermelhinha. Então, quando eu começo a deixar ela bege, ela mais vermelhinha, eu ativo mais a queima de gordura, entendeu? Alguns exercícios físicos também ajudam nisso, mas como eu estou te falando, ó, gente, a musculação. Eu vejo muita gente preocupada de fazer exercício exaustivo, né? Como, por exemplo, crossfit, alguns treinos funcionais, que a gente fala que é treino concorrente. Eles não trabalham tanto para o ganho de massa como a musculação. E esse treino concorrente, às vezes você está emagrecendo, mas está perdendo sua massa muscular e não sua gordura. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, além de aumentar muitos centros de fome, exercícios muito exaustivos, além de aumentar a inflamação, ainda vão aumentar centros de fome. Tem paciente que, de vez, está muito acima do peso, não vai dar para fazer um treino muito puxado. Às vezes, tem que começar só com uma caminhada, só com um treino realmente bem leve. Gente, quem me conhece, essa é a Kate Maria, olha que linda, né? Peguei a cachorrinha com 2 meses, ela tá com quase 4, e ela é assim, uma fofa. E é isso, ó, eu vou encerrar a live, amanhã eu falo da fase 2. Quem puder, salve, encaminha mesmo para as amigas, que eu sei que nesse período tem um monte de gente querendo fazer loucura, né? Então, tenta ser solidário com a saúde da sua amiga, da sua filha, da sua vizinha, da sua prima. Encaminha essa live para quem você puder, tá? Vou deixar salva, depois eu falo aqui. Mas eu tenho um canal no YouTube agora também, tá? Tô salvando aqui e vou salvar no YouTube também. Um beijo, gente. Bom sábado. Amanhã eu devo fazer esse horário de novo, tá? 18 horas, que eu sei que hoje deu bastante gente. Acho que esse horário é legal. Vou até mudar que agora não é café com saúde. Agora a série vou botar perca peso com saúde, tá bom? Um beijo.